Capítulo 5. Teste da diplomacia. Na prática, funciona? Nesse capítulo, eu quero demonstrar que as histórias de paz dos projetos investigados na pesquisa evidenciaram todos os elementos do modelo teórico e que as proposições que eu elaborei para descrever a dinâmica do processo são, de fato, aplicáveis ao seu funcionamento. Agora, a proposição sobre o processo de seleção. Eu identifiquei o processo de seleção nos seguintes indícios nas histórias dos projetos. Validação de definições por critérios normativos dos projetos contrato C, prorrogação, taxa variável de juros, crédito industrial, bônus de produto, máquinas agrícolas e nova prorrogação. Em diferentes projetos, identifiquei que existem normas que definem os produtos, e elas são os principais critérios norteadores do entendimento das demandas, principalmente demandas de adaptação normativa de produto, ou necessidade de adaptação de produto, ou mesmo quando ocorreu a demanda de um novo produto. Outro, validação de definições por critérios do conhecimento profissional. Isso ocorreu em todos os projetos. Em todos os projetos, o processo de seleção se evidenciou na validação de definições por critérios de conhecimento profissional, principalmente pela adoção de critérios de entendimento baseados no conhecimento dos usuários sobre o negócio. Às vezes também houve critérios de entendimento dados pelos desenvolvedores, geralmente quanto às possibilidades de implementação das demandas semelhantes a outras já implementadas. Mas em todos os casos, a validação final é do usuário. Os próprios usuários utilizam esses critérios frequentemente entre si e os usuários e desenvolvedores coletivamente frequentemente também. Outro jeito, validação de simulações da solução pelos usuários. Nos projetos contrato C, simulador, prorrogação, taxa variável de juros, bônus de produto, nova prorrogação e recolhimentos. Nesse caso, os usuários verificaram os resultados de uma especificação ou de uma implementação de um entendimento da demanda, geralmente em casos de demanda de adaptação ou desenvolvimento de novo produto, ou de demandas disparadas por normas internas ou externas da empresa. São válidos os resultados que o conhecimento dos usuários considerou adequados, ou seja, os que atendem às suas expectativas, ou que estão adequados aos critérios normativos, pois são os usuários que definem a necessidade de novos produtos, ou a necessidade de adaptações ou alterações, e também avaliam a adequação dos produtos aos normativos. Outro jeito, o conhecimento do usuário sobre o negócio, a experiência do desenvolvedor, a experiência do usuário com a tecnologia, a experiência de desenvolvedores e usuários nos projetos planilha, controle de pagamentos, pagamentos de valor parcial, controle de atualização monetária, sistema de conciliação de cobrança. No projeto Fundo de Turismo, os desenvolvedores fizeram uma implementação inicial conforme o entendimento só deles, e então a demanda solicitada pelo usuário e a programação implementada pelo desenvolvedor apresentaram discordâncias. O critério final de validação deve ser sempre do usuário. Todas essas situações podem ser interpretadas como um processo de seleção, ou seja, como uma ação que organiza a diversidade da informação ambígua ao admitir somente as opções que satisfazem critérios estabelecidos pela experiência. Podemos dizer que a seleção pelos desenvolvedores e pelos usuários, somente dos modos possíveis de entendimento da demanda, que satisfazem determinados critérios das suas experiências profissionais, configura o processo de seleção da informação sobre a demanda. Eu expressei isso naquela proposição sobre o processo de seleção. Cada usuário e cada desenvolvedor seleciona os modos possíveis de entendimento da informação segundo critérios das suas experiências individuais. Então, as evidências das histórias dos projetos mostraram que as situações em que ocorre a validação somente dos modos de entendimento da demanda que satisfazem os critérios da experiência de usuários e desenvolvedores, ou seja, validação de definições por critérios normativos, validação de definições por critérios de conhecimento profissional, validação de simulações da solução pelos usuários, tudo isso configura um processo de seleção. Por inferência, então, eu considero que essa minha proposição sobre o processo de seleção pode ser aceita. Agora, a proposição sobre o processo de retenção. Eu identifiquei o processo de retenção nos seguintes indícios nas histórias do projeto. Documentos normativos externos. Projetos Fundo de Turismo, prorrogação, crédito industrial e recolhimentos. Esses documentos geralmente geraram a mudança ecológica. Nos casos de demanda de adaptação de sistemas, adaptação normativa e depois, nos demais casos, configuram um registro realizado inicialmente pelos usuários, internos ou externos, que serve como base para a posterior validação do entendimento coletivo. Outro caso, registro de critérios de entendimento. Nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, simulador, crédito industrial, bônus de produto, máquinas agrícolas, nova prorrogação e recolhimentos. Usuários e desenvolvedores armazenam seu entendimento inicial como expressão do processo de criação para poder apresentar a ideia aos demais usuários e desenvolvedores para validação, no processo de seleção, e para depois integrá-lo ao entendimento coletivo junto com os usuários. Outro caso, a documentação de decisões e definições. Isso ocorreu em todos os projetos. As decisões geralmente ficam registradas em documentos como atas de reunião ou simplesmente como e-mails. Essa prática cristaliza as decisões tomadas e as variações de entendimento de demanda escolhidas coletivamente nas reuniões. Isso estabelece e registra o entendimento coletivo da demanda. As definições são registradas em documentação interna própria dos desenvolvedores, que permite armazenar e registrar o entendimento da definição ou a especificação da demanda. Esse entendimento é elaborado pelos usuários e pelos desenvolvedores, com detalhamento que permite integrar itens novos e itens já registrados. Outro caso, a documentação de implementações. Nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, simulador, prorrogação, bônus de produto, máquinas agrícolas, nova prorrogação e recolhimentos. A documentação de testes e simulações registra os resultados da implementação do entendimento de usuários e desenvolvedores e permite apresentar o resultado da integração de itens novos com itens já registrados e armazenar as variações escolhidas no processo de seleção. A documentação das versões, alterações e correções cristaliza as adaptações determinadas pelo processo de seleção, realizado às vezes sobre os testes ou sobre outros registros do entendimento da demanda.
O registro das alterações evidencia a integração dos itens novos com os já registrados e reduz a ambiguidade ao corrigir as possíveis contradições. Nos projetos investigados, eu encontrei todas essas múltiplas variedades de formas de armazenar o entendimento da demanda, além de outras, como relatórios internos de especificação, registro de propostas, divulgação e sugestões por e-mail, documentação, manuais, registro de valores para comparação, anotação de especificações, minutas, simulação, registro de cálculos em planilha, registro de testes, versões, especificações e definição do projeto, registro em documentos, apresentação de interfaces, definições e especificações, implementações, protótipos e a própria adaptação ou elaboração do sistema ou protótipo desenvolvido e depois conferido pelos usuários. Todas essas circunstâncias representam um registro ou armazenamento que os usuários e desenvolvedores fazem dos modos de entendimento sobre a demanda selecionados por eles, de início mentalmente e depois em documentos e artefatos, ou seja, podem ser interpretados como um processo de retenção, em que usuários e desenvolvedores fixam as escolhas de entendimento das demandas na forma de interpretação da demanda selecionada como válida, e assim cristalizam nos seus registros a opção escolhida. Eu expressei isso naquela proposição sobre o processo de retenção. Cada usuário, cada desenvolvedor registra o seu entendimento da informação mentalmente em documentos ou artefatos. As evidências das histórias dos projetos mostraram que as situações em que ocorre a elaboração das interpretações de demanda, representadas pela sua expressão falada ou escrita, por parte tanto dos usuários como dos desenvolvedores, os documentos normativos externos, as definições, os registros de critérios de entendimento, a documentação de decisões, a documentação de implementações, tudo isso configura um processo de retenção. Assim, por inferência, eu considero que a minha proposição sobre o processo de retenção pode ser aceita. Agora a proposição sobre escolha de ciclos. Eu identifiquei nas histórias dos projetos o elemento escolha de ciclos nos seguintes itens. 1. Interações para ajuste e validação das definições, isso em todos os projetos. Essas interações entre desenvolvedores e usuários serviram para ajustar, esclarecer, validar ou estabelecer definições. Ocorreram na forma de reuniões, conversas e troca de e-mail, ou seja, comportamentos recíprocos, em que usuários e desenvolvedores apresentaram uns aos outros seu modo de entendimento da definição da demanda e tentaram estabelecer definições inequívocas de maneira coletiva. Com isso, uma pessoa que fez uma definição pôde apresentá-la a outras pessoas para que as outras pudessem aceitar ou modificar, validar ou ajustar essa definição. Outro. Reconsultas para resolução de dúvidas, nos projetos Fundo de Turismo, Simulador, Taxa Variável de Juros, Máquinas Agrícolas, Nova Prorrogação e Recolhimentos. Essa atitude ficou evidente tanto nos questionamentos feitos verbalmente, em conversas ou reuniões, como nos questionamentos pontuais enviados e respondidos por e-mail. Ao responder às dúvidas dos desenvolvedores, os usuários podem aceitar ou modificar as definições e implementações já realizadas. Isso configura comportamentos recíprocos e pode afastar a ambiguidade da definição das demandas. Outra. Reconsultas para correção e validação do resultado, nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, Prorrogação, Crédito Industrial, Máquinas Agrícolas e Recolhimentos. Consultas presenciais com demonstração de simulações e envio por e-mail de resultados de teste para validação possibilitaram aos usuários aceitar resultados apresentados pelos desenvolvedores ou modificá-los, resolvendo ambiguidades, e os desenvolvedores puderam responder ajustando a implementação. Isso configurou comportamentos recíprocos entre usuários e desenvolvedores e resolveu as ambiguidades das demandas. Além dessas, também o contato com os usuários para esclarecer dúvidas, as reuniões e contatos frequentes para resolver dúvidas, as reuniões frequentes para conferência dos resultados e para resolver dúvidas, e as reuniões para revisão das especificações. Todas essas situações indicaram que os usuários e desenvolvedores interagem fazendo reconsultas, especialmente dos desenvolvedores para os usuários, que se mostram necessárias para esclarecer as informações transmitidas e para afastar a ambiguidade da demanda. Em todos os projetos investigados, mais cedo ou mais tarde aconteceram reconsultas dos desenvolvedores aos usuários para esclarecimento das demandas, para avaliação dos ajustes realizados e para validação dos resultados. Assim, a escolha de ciclos consistiu na organização de ações recíprocas de reconsultas dos atores aos outros para a seleção do entendimento correto da demanda. Pelo lado ruim, quando não foram feitas as reconsultas aos usuários, essa escolha de ciclos, ocorreram processos não conscientes de geração de ambiguidade entre usuário e desenvolvedor. Essa perda de informação na comunicação provocou discordâncias entre a demanda solicitada pelo usuário e a programação implementada pelo desenvolvedor. É que se o desenvolvedor não realiza a retroconsulta e o consequente retorno do processo, a criação e seleção realizados junto aos usuários, ele não refaz o ciclo e não melhora o entendimento da informação recebida. E só ativa suas próprias regras de reunião e de tratamento de informação. Assim, ele cria, seleciona e retém o conteúdo de acordo só com as suas próprias crenças, seus próprios critérios e seu próprio entendimento quanto à informação retida pelos usuários. A informação vai para a implementação, mas ainda contém muita ambiguidade. Pelo lado bom, quando existiu ambiguidade na informação inicial sobre a demanda, as reconsultas aos usuários, ou seja, a escolha de ciclos, foram necessárias para o esclarecimento do sentido que ficou ambíguo. Em cada novo ciclo, ocorreu uma nova concepção, ou seja, uma nova criação coletiva dos requisitos. Todos debateram coletivamente, compartilharam seus critérios de avaliação das alternativas, ou seja, o processo de seleção. Isso permitiu uma nova fixação, ou seja, um novo processo de retenção e um novo protótipo. Portanto, podemos considerar a reconsulta, essa escolha de ciclos, ao usuário, que é o formulador original, para esclarecer os aspectos da demanda que ficaram ambíguos, como uma boa prática,
com potencial de resolver a ambiguidade e resolver discordâncias. Podemos dizer que a interação e as reconsultas entre usuários e desenvolvedores, ou seja, a escolha de ciclos, são necessárias para afastar a ambiguidade da informação sobre as demandas. Eu expressei isso naquela proposição sobre a escolha de ciclos. Usuários e desenvolvedores interagem fazendo as reconsultas necessárias para afastar a ambiguidade da informação. As evidências das histórias dos projetos mostraram que as situações em que ocorreu a elaboração coletiva das interpretações da demanda, representadas pela sua expressão falada ou escrita por parte tanto dos usuários como dos desenvolvedores, ou seja, quando houve interação para ajuste e validação das definições, reconsultas para resolução de dúvidas e reconsultas para correção e validação de resultados, tudo isso configurou escolha de ciclos. Assim, por inferência, considero que a minha proposição sobre escolha de ciclos pode ser aceita. Agora, a proposição final sobre afastamento da ambiguidade. Nas histórias dos projetos, identifiquei os seguintes indícios de afastamento da ambiguidade. Esclarecimento e ajuste de definições. Nos projetos Contrato C, Fundos de Turismo, Prorrogação, Crédito Industrial, Bônus de Produto, Nova Prorrogação e Recolhimentos. Esse é o processo coletivo no qual as partes duvidosas das definições da demanda ficam mais unívocas, graças à reconsulta dos usuários. A resolução de dúvidas nos projetos Fundo de Turismo, Simulador, Prorrogação, Taxa Variável de Juros. O processo coletivo de interação e reconsultas entre desenvolvedores e usuários ajudou a reduzir as várias possibilidades ou suposições aventadas para quaisquer aspectos da definição da demanda. A confirmação de entendimento nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, Simulador, Prorrogação, Taxa Variável de Juros, Bônus de Produto, Máquinas Agrícolas, Nova Prorrogação e Recolhimentos. Houve situações em que se obteve o esclarecimento e a univocidade do entendimento sobre a demanda depois de um processo coletivo de reconsultas e interação entre usuários e desenvolvedores. Outra, validação e correção de resultados nos projetos Contrato C, Fundo de Turismo, Simulador, Crédito Industrial, Bônus de Produto, Máquinas Agrícolas, Nova Prorrogação e Recolhimentos. No fim dos processos, formou-se um consenso do entendimento da demanda, da definição da demanda debatida coletivamente entre usuários e desenvolvedores. Outro, persistência de dúvidas quando faltam reconsultas. Nos projetos Contrato C, Simulador, Crédito Industrial e Recolhimentos. São indícios do afastamento da ambiguidade pelo lado negativo. O processo coletivo de reconsultas e compartilhamento de sentidos reduziu mais a ambiguidade do que a ausência de reconsultas, pois percebi esclarecimento e redução de ambiguidade quando houve reconsultas e a permanência de dúvidas e da ambiguidade quando não houve. Além dessas situações, também houve indícios de esclarecimentos a cada demonstração e conferência de resultados, esclarecimento da demanda depois de perguntas e conferências de resultados, esclarecimentos depois da demonstração e conferência de resultados, perguntas aos usuários, apresentação de definições, especificações ou protótipos aos usuários para sua conferência, verificação e validação, demonstração, uso em teste e validação do atendimento dessa especificação. Todas essas situações permitiram perceber que o processo coletivo e interativo de reconsultas promove o compartilhamento de sentidos e reduz mais a ambiguidade do que se não há reconsultas. Na maioria dos episódios, aparecem indícios da escolha de ciclos e do afastamento da ambiguidade, nos mesmos trechos dos dados de campo, o que evidenciou uma relação próxima entre esses conceitos. Se o desenvolvedor não realiza a reconsulta e o consequente retorno do processo, a criação, relação e seleção realizados junto aos usuários, ele não refaz o ciclo, e assim não melhora o entendimento da informação recebida, como no início daquele projeto pagamento de valor parcial. Nesse caso, o conteúdo é criado, selecionado e retido de acordo somente com as suas crenças, seus critérios e seu próprio entendimento da demanda. Então, vale enfatizar que as reconsultas aos usuários são importantes para esclarecer as demandas. O afastamento da ambiguidade aconteceu em todos os projetos, quando se estabeleceu uma comunicação contínua entre usuários e desenvolvedores para retroalimentação sobre os rumos do desenvolvimento ou da alteração de cada sistema em cada etapa da sua produção. Nos projetos em que a comunicação entre usuários e desenvolvedores é frequente, os ajustes a serem feitos e as dúvidas de implementação puderam ser resolvidos via consulta direta ao usuário. Assim, também foi possível perceber que a avaliação da qualidade dos resultados dos projetos só pode ser feita pelos usuários subjetivamente a partir das expectativas produzidas e geradas a partir dos inputs, as especificações e as orientações por eles fornecidos. Assim, ocorreu em todos os projetos o esclarecimento de qual era a interpretação correta das demandas de desenvolvimentos iniciais propostas pelo usuário, ou seja, o afastamento da ambiguidade da informação sobre as demandas. Assim, podemos dizer que em diferentes formas de ação coletiva, reuniões, interações e reconsultas, as várias possibilidades de exposições de um item de informação sujeito a várias interpretações foram reduzidas e as propriedades duvidosas da mensagem ficaram mais unívocas. Ou seja, esse processo coletivo e interativo de reconsultas, ou seja, novos ciclos de criação, seleção e retenção, promoveu o compartilhamento de sentidos entre usuários e desenvolvedores sobre a demanda, o que configura o afastamento da ambiguidade. Lembra que eu expressei isso naquela preposição sobre afastamento da ambiguidade. O processo coletivo e interativo de reconsultas entre usuários e desenvolvedores reduz mais a ambiguidade da informação do que se não há reconsultas. As evidências das histórias dos projetos mostraram que as situações em que a interação e as reconsultas entre usuários e desenvolvedores permitiram a redução das dúvidas e das possibilidades de interpretação da demanda, deixando unívoca somente a interpretação validada coletivamente. O esclarecimento e ajuste das definições, a confirmação de entendimento, a resolução de dúvidas, a validação de correção de resultados, a persistência de dúvidas quando faltam reconsultas, tudo isso configura itens de afastamento da ambiguidade. Assim, por inferência, considero que a minha proposição sobre afastamento da ambiguidade pode ser aceita.